Shalom, meus amigos, tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. A minha mensagem de Shavuot para vocês de hoje, eu quero falar sobre um conceito que é muito conhecido na Torá, mas também muito pouco compreendido. E que conceito é esse? A mulher é para o homem. E para nós podermos entender bem esse conceito, eu quero utilizar a união entre Moshe Rabbeinu e sua esposa Tzipporá, para que nós possamos compreender. Afinal, nós acabamos de fazer a leitura da Parashat Shemot. Isso vai nos ajudar. Voltemos por um breve instante a narrativa da Torá. Moshe estava fugindo do Egito, fugindo do faraó, que queria matá-lo. E ele foi para onde? Ele foi para Midian, ele foi para uma terra de idólatras. Ele foi em direção à casa de Itró, que era o sacerdote, ou havia sido o sacerdote de Midian durante muito tempo. Por que Moshe escolheu Midian? Por que Moshe escolheu a casa de Itró? E para responder essa pergunta, eu vou recorrer ao sábio Rabbeinu Berraia, que, entre outras obras, escreveu o Hovot Levavot. E ele, em nome do Rabino Dan Ashkenazi, de quem ele aprendeu essa lição 600 anos atrás, vai nos ensinar por que Moshe fugiu para Midian, porque ele foi para a casa de Itró, o centro da idolatria, da bruxaria naquela região. São várias as razões. Em primeiro lugar, Moshe tinha medo de ser encontrado. E ele achava que naquelas terras, na casa de Itró, ele jamais seria encontrado. Por quê? Vocês devem se recordar que o Egito viveu 2 anos de fome, e nesse período Yosef comprou as terras de todos os egípcios em troca de alimentos que havia nos depósitos, nos celeiros reais. Quais foram as únicas terras que ele não pôde comprar? As dos sacerdotes idólatras. Por quê? Porque a lei protegia os bens dos sacerdotes. Essas terras elas não podiam ser compradas. Moshe Rabbeinu avaliou que se ele fosse para a casa de Itró, que dificilmente ele seria encontrado lá, porque o último lugar que o faraó suporia encontrar Moshe seria na casa de um sacerdote idólatra. E estando nas terras de Itró, que eram protegidas pela lei egípcia, ninguém poderia tocar nele. Essa foi uma boa razão, mas havia outras. Itró tinha 7 filhas, ele não tinha um filho. E Moshe já tinha uma intenção de se casar, ele queria se casar. Aliás, esse comportamento é um comportamento que nós vamos encontrar em muitos momentos da Torá. Veja que Jacó, vendo quando estava fugindo de seu irmão Esav, ele foi para a casa de seu tio Labão para se casar. Seu filho Judá, depois dos acontecimentos que envolveram a morte de Yosef, quando eles contaram para Jacó que Yosef havia morrido, ele viu da grande tristeza do pai, o que Judá fez ele foi buscar uma esposa para se casar. Nós, judeus, diante das tragédias, das dificuldades, da perseguição, tudo que nós fazemos é reforçar a nossa descendência, é consolidar a união mais sagrada de todas, que é o casamento. Moshe Rabbeinu fez o mesmo, ele queria se casar. A sabedoria judaica nos ensina como o Criador do mundo promove essa coisa maravilhosa que é o casamento. Ele tem controle direto, a gente tem controle direto sobre as uniões entre homens e mulheres, e sobretudo aquelas que têm imensa escarrapratia, ou seja, que tem no curso da sua união a forte intervenção divina, uma intervenção especial. Vejam, você vai dizer, mas isso é o casamento de Moshe Rabbeinu e de Tzipporá. Não. Todos nós que somos casados, se fizermos um esforço, vamos lembrar de eventos, fatos, acontecimentos que tornaram possível a nossa união, que muitos consideram como casualidade, coincidência, mas tudo é mão, e Hashem, a mão divina de Hashem, operando sobre a realidade para determinar a narrativa que ele deseja no mundo. Nós podemos, com um pouco de esforço, encontrar os milagres que permitiram a união ao nosso cônjuge. Rav Salanter nos ensina que realmente um é para o outro. E o que isso significa? Significa que todo casal deve ver entre eles uma equivalência. Eles devem ser apropriados um para o outro. E como é que isso se verifica? Se verifica em diversos aspectos que decorrem das experiências e das vivências que cada um teve. É muito difícil um casamento dar certo quando os cônjuges são muito diferentes.
E eu não me refiro a uma diferença aparente, é claro, mas uma diferença profunda, interna, sobre, né, como ver a vida, como conduzir a vida. É preciso que, de fato, exista uma aproximação muito grande para que se possa celebrar um compromisso, porque o compromisso é o que garante o futuro da união, que ele se perpetue ao longo do tempo, na medida que aquele compromisso segue de pé. E nós vamos ver isso claramente, a intervenção divina claramente no casamento de Moshe. Itró salvou a vida de Moshe Rabbeinu. Você vai dizer, uau, Itró salvou a vida de Moshe Rabbeinu? Onde a Torá diz isso? O Midrash nos conta que Moshe ainda era muito pequeno, estava no colo do faraó, e ele estica a mão, um Midrash muito conhecido, e ele pega a coroa do faraó. E os conselheiros que estavam ali ao lado do rei dizem que isso é um sinal de que Moshe Rabbeinu desejava o trono, de que ele era o libertador do povo judeu, e aconselharam no mesmo instante que Moshe fosse morto. Mas Itró, que era um dos 3 conselheiros do faraó, lembrem-se, Bilã, Iov e Itró. Itró disse, não, ele é só uma criança, pode ser que não seja de fato um sinal de que ele deseja o trono. Façamos um teste com Moshe Rabbeinu. E assim foi feito. Foi colocado no chão uma caixa com brasas incandescentes, naturalmente, e numa outra com moedas de ouro, e Moshe foi colocado no chão. Se ele pegasse as moedas de ouro, esse sinal se confirmaria. E Moshe de fato foi engatinhando, por assim dizer, em direção às moedas de ouro, mas Hashem enviou um anjo que empurrou Moshe em direção às brasas, e Moshe pegou nas brasas e não nas moedas de ouro. Portanto, Itró, quando propôs ao faraó esse desafio a Moshe, acabaria por salvar a sua vida. E Moshe teve a oportunidade de pagar a Itró por essa dívida de vida que ele tinha com o conselheiro, né, do faraó. E aonde a Torá nos ensina que Moshe teve a chance de salvar a vida, teve a chance de pagar essa dívida, quando ele salvou a vida das 7 filhas de Itró. Quando Moshe Rabbeinu está chegando em Midian, as filhas de Itró desejavam dar água ao seu rebanho. E os outros pastores já mantinham em relação a Itró uma grande desconfiança, porque ele havia se afastado da função de sacerdote de Midian, e eles não gostavam das filhas de Itró e jogaram elas no poço. A intenção deles era evidente, queriam matar essas mulheres. E quando Moshe chegou, ele salvou, ele resgatou as 7 filhas de Itró, né, que haviam sido jogadas no poço. Moshe ainda não sabia, mas ele estava salvando também aquela que seria sua esposa. O Midrash Rabbah nos conta, né, de que as filhas de Itró foram jogadas no poço e que Moshe, ao chegar em Midian, fez com que uma salvação pudesse ocorrer. Moshe salvou as filhas de Itró da morte. E ao salvar elas da morte, ele deu curso a uma série de acontecimentos que começaram lá, né? Quando Yocheved coloca ele num cesto, no Nilo, e que chegaria ao momento do casamento dele com Tzipporá. Fatos que passaram por esse teste proposto por Itró, faraó, e que mostram bem como acontece na história de Esther, né? Como acontece na história de Abrão Avino, como acontece na história de tantos gigantes espirituais do nosso povo, como todos os acontecimentos são desenhados, né, pelo Criador, mas nós só conseguimos enxergar depois que todos os eventos têm lugar. Nós podemos falar agora de tudo o que aconteceu com Moshe, porque nós conhecemos toda a história. Itró salvou Moshe, e no final ele acabaria como sogro. Moshe salvou as filhas de Itró, e ele terminaria como genro, desposando, né, salvando a sua futura esposa e desposando uma das filhas de Itró. Tudo, Minashamayim, tudo vindo dos céus, meus amigos. Vejam as coincidências, que na verdade não são coincidências. Moshe foi salvo das águas por Batiá, a filha do faraó. E ele salvou sua futura esposa também das águas, porque elas foram jogadas no poço para morrerem afogadas em Midian. Sem Itró não haveria um noivo, e sem um noivo não haveria uma noiva. Sem Itró não haveria Moshe vivo, e se Moshe não estivesse vivo não haveria Tzipporá para poder se casar com Moshe. Foi uma coisa incrível de acontecer, de fato, um casamento conduzido em todos os seus aspectos pela divindade. Em todos os casamentos, eu insisto isso, nós podemos encontrar
esses elementos que são, em alguns casos, milagres explícitos, em outros, milagres ocultos. É óbvio que nós não somos capazes de penetrar em todos os segredos, né, do Criador, em tudo aquilo que é oculto pelo Criador, pelo Eterno, mas muitas vezes nós somos capazes de perceber, apesar de nossa visão limitada, como aquela pessoa foi feita para nós. Nós podemos afirmar com toda firmeza: esta é a minha esposa, este é o meu esposo. Essa força decorre justamente da nossa compreensão de que todos aqueles eventos, de todos aqueles pequenos milagres foram o que tornaram possível a nossa união. Mas deixamos Moshe e Tzipporá por um breve instante e falemos sobre Batiá. Batiá salvou Moshe. Essa mulher não recebeu uma recompensa pelo Criador? Claro que recebeu. Todo ato bom é recompensado por Hashem neste e no outro mundo. Batiá, quando o nosso povo saiu, do Egito, no Êxodo, Batiá seguiu o nosso povo. Ela haveria de se converter ao judaísmo, assim como a esposa de Moshe também foi convertida ao povo judeu. E quando Batiá vivia entre o nosso povo, vivia no Mahané, nos acampamentos do nosso povo, ela se casaria. Quem foi o marido de Batiá? Caleb, o mesmo Caleb, que foi um dos únicos 2 espiões que, quando o povo judeu chegou muito próximo de Israel, foram enviados os espiões, um por cada tribo, os príncipes das tribos foram enviados para fazer uma investigação acerca da Terra Santa. Todos nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu é que só 2 desses príncipes, só 2 desses espiões defenderam a Terra Santa. Um deles foi Yoshua, que viria a ser o substituto de Moshe depois da morte dele, e o outro Caleb. E ele também recebeu um grande prêmio, porque Caleb e Yoshua foram os únicos 2 homens do povo judeu que sobreviveu aos 40 anos no deserto e que tiveram mérito para entrar na Terra Santa. Nem Moshe sobreviveu para entrar na Terra Santa, mas Caleb e Yoshua sobreviveram. E foi Caleb que se casou com Batiá. Veja quanto mérito. E ele recebeu muitas outras recompensas na divisão da terra de Israel. Portanto, Batiá também foi plenamente recompensada por ter salvo a vida de Moshe. Aí você vai dizer: mas onde é que estão as equivalências, as coincidências que você disse que devem haver entre as pessoas? Caleb foi um rebelde, ele se rebelou contra os outros espiões e ele foi fiel ao Criador. E Batiá se rebelou contra Avodazará, de sua família, de seu pai. Ela rejeitou o Egito e toda a influência idólatra que o Egito representava para seguir o nosso povo. Além de ter salvo Moshe, ela seguiu o nosso povo. Eram 2 rebeldes. E essa rebeldia os uniu em casamento. E assim que é, meus amigos. Nossos sábios frisam no Talmud e na Guemará a ideia de que a mulher é para o homem. Tudo vem de Hashem. Todas as coisas no mundo vêm de Hashem. Mas nós, através dos nossos sábios, damos importância a isso e frisamos, apesar de tudo vir de Hashem. Por quê? Porque o casamento, meus amigos, e essa é a principal mensagem que eu quero transmitir a vocês no dia de hoje, o casamento é um milagre explícito de Hashem no mundo. Shavuot Tov.